Nesse vídeo, a gente vai iniciar nossa jornada pelos produtos do Hold. E a gente vai começar pelos produtos de impressão digital. Para isso, a gente vem no Hold, no nosso menu principal, vamos clicar em Custeio e depois em Produtos e Serviços. Já aqui no nosso painel de produtos, a gente vê a grande variedade de produtos que tem aqui dentro do Hold para a gente, tá? E a gente pode, inclusive, filtrar pelas famílias, que são esses nomezinhos que tem aqui do lado, tá? Se eu clicar na família de adesivos, aparece para mim todas as variedades que eu tenho aqui de famílias de adesivos. Aqui eu tenho todos os adesivos que são aplicados, aqui eu tenho os adesivos brancos e tem o tipo de aplicação, que pode ser uma aplicação externa, pode ser uma aplicação em chapa e envelopamento. E isso você vai tendo em todos os produtos, tá? Aqui na família banner, aqui todos que são em lona, a gente tem os que em papel, em tecido e assim vai indo, tá? Você também pode vir aqui em cima no nosso painel e escrever o que você deseja, tá bom? E aí ele vai filtrar para você todos os produtos ali que a gente tem de adesivo, certo? E além dos produtos que já tem dentro da base, você pode criar todos os produtos que você precisar também. Vindo aqui em inserir produto, você pode escolher, por exemplo, de adesivos, um branco, e aí você vem e escolhe, por exemplo, qual a unidade da proposta que você vai querer e clica em salvar. Escolhe qual o tipo de impressão que você vai ter dentro do seu produto e também qual é a matéria-prima que você vai querer que ele traga como padrão. Como a gente criou aqui esse produto do zero, a gente vem configurando ele. Esse campo família é justamente onde o seu produto vai aparecer lá no nosso painel de orçamento. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Esse aqui é um produto adesivo branco impresso que a gente acabou de criar, certo? Vamos modificar aqui o nome? Vamos dizer aqui que esse adesivo branco impresso Hold, ok? Vamos colocar aqui também na descrição para ficar bonitinho. Eu quero que ele apareça lá na família de branco. Se eu quisesse que ele aparecesse em outra família, por exemplo, na de bloqueado, tá? Só como exemplo, eu viria aqui e escreveria bloqueado. Ele apareceria nesse campo adesivo bloqueado, mas a gente vai deixar aqui como branco. Aqui em preço, a gente escolhe qual é a melhor forma de fazer a cobrança desse produto. E eu vou mostrar para vocês a variedade que a gente tem aqui de cálculo, tá? Aqui em método de cálculo, a gente começa com margem variável. E aqui em ver detalhes, você tem mais informação sobre esse método de cálculo. Aqui a gente vai colocar, então, sobre o que a gente vai cobrar. Vamos colocar aqui que é por metro quadrado, tá? Se for 1 metro quadrado, a minha margem ela é de 40%. Mas se eu vender de 5 para cima, ele vem aqui com 38% de margem. Se for de 10 para cima, 36% de margem. E aí você pode, inclusive, editar, tá? Não precisa ser do jeitinho que está aqui. Você vai trazer a realidade da sua empresa. Vocês também podem tirar ou adicionar qualquer forma que vocês quiserem aqui também. Próximo método, por margem, ver detalhes. Esse é o método que vem de padrão em todos os produtos dentro do Hold. Se você entrar em qualquer produto já criado dentro do seu Hold, ele vai trazer esse método de cálculo por margem de 30% e a mínima com 20%. Mas você pode dizer que, por exemplo, nesse produto, eu quero trabalhar a 40% e ninguém pode vender por menos de 25%. E aí você aplica. A gente tem também aqui o método por preço fixo. Eu quero que o meu metro quadrado custe R$60 e que ninguém consiga vender a menos de R$40 e eu a aplico. Você também pode colocar aqui, por exemplo, por unidade. Próximo método de cálculo, por fixo por quantidade. Vamos colocar aqui metro quadrado e eu digo, a partir de 1 eu vendo a R$40 a unidade do metro quadrado. A partir de 5, R$36. A partir de 10, R$32. Variável por quantidade, traga o metro quadrado. Aqui nesse campo ele sempre traz a quantidade referente à unidade da medida e aqui o preço que ele vai cobrar a partir da quantidade que você colocou. Preço fixo por margem mínima. Ele diz o seguinte aqui, eu vou trabalhar por preço fixo, desde que esse preço seja R$40. No mínimo, ele pode chegar a R$25, mas esse mínimo também não pode ser menor do que 25% de lucro. Lucro líquido depois de tirar todos os meus gastos, como matéria-prima, mão de obra, a comissão, entre outros, tá? Então, eu trago aqui um preço, eu trago o mínimo em real, em valor do que ele pode chegar, mas ele tem que respeitar essa margem de 25%.
Vamos deixar que nem o sistema traz por padrão, 30% e 20%. E aqui em imposto, eu posso escolher entre prestação de serviço ou venda de produto. E também tenho até a opção de trazer zero. Se eu clicar aqui em prestação de serviço, que vai ser referente à minha NFSE, eu tenho aqui o total de impostos. E a mesma coisa aqui para venda de produto, que é minha NFE. Eu também tenho o total dos meus impostos. E em cada uma eu posso vir aqui em gerenciar imposto e posso modificar caso dentro desse produto o meu imposto seja referente. Porém, se eu fizer alteração aqui dentro desse produto do meu imposto, ele só altera esse produto em específico. Se eu quiser que essa alteração venha dentro de todos os meus produtos, eu vou ter que vir aqui em Ajuste, CRM, Cadastro, e aqui em Imposto eu tenho todos os meus impostos de prestação de serviço e também de venda de produto. E o zero aqui que tem como opção ali para você gerar algum orçamento caso você não tenha um imposto, né? Por exemplo, você vai fazer algum serviço interno na sua empresa, de placa de sinalização, então você precisa mandar para produção, mas não precisa que ingere imposto ali para você, tá? Então, se você vier aqui e clicar nesse lapisinho, você consegue modificar todos esses impostos, tá? Porém, é importante que a sua contabilidade esteja a par disso, para que faça revisão dos seus números e valores. Então, voltando aqui no meu produto, eu trago o imposto que eu trabalho dentro desse produto, tá bom? Vou deixar aqui venda de produto. Aqui embaixo, a gente tem preço especial para cliente. O que é isso, tá? Ó, a gente disse aqui que nesse produto eu vou vender a uma margem de 30% e mínima de 20%. Mas digamos que eu tenho um cliente que sempre compra comigo e para ele eu tenho um preço especial. Então, eu vou aqui em clique aqui, trago esse cliente, trago o método de cálculo que eu vou trabalhar com ele e eu digo que para ele eu faço a 25% e mínima de 20% de margem e salvo. Então, na hora que eu fizer um orçamento que traga esse cliente aqui, ele vai trazer essa margem e não a margem que eu trouxe de 30% para todos os meus produtos. Inclusive, eu posso criar grupos de clientes. Ó. Aqui ele pede para eu trazer o cliente ou o grupo de cliente. Como é que eu faço isso? Novamente, a gente vai em Ajustes, CRM, Cadastro, Grupos de Clientes. Aqui, então, eu posso criar um grupo especial, vindo aqui em Clique Aqui. Trago o nome do grupo, grupo A, e coloco quem são os participantes dele. Eu posso trazer mais de uma pessoa. E lá no meu produto, em vez de eu trazer só um cliente, eu posso trazer vários. Então, posso ter clientes de grupo A que tem desconto tal, grupo B que tem desconto tal, certo? E isso fica totalmente automatizado dentro do sistema. Voltando aqui no nosso produto, então, a gente vem aqui em processos. Como a gente, na hora de criar o nosso produto, trouxe um MEC, o modelo de engenharia de custos, e esse MEC foi o de adesivo branco impresso, ele traz aqui todos os processos obrigatórios para que esse produto ocorra. Assim como em parâmetros, ele traz até a nossa matéria-prima e define aqui quais são as unidades de uso para esse produto. E também, em checklist, ele traz as perguntas essenciais para que esse produto seja vendido da forma correta. Então, aqui em processos, ele já traz para mim a impressão solvente e também o refile manual. E eu posso editar esse produto. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que ele sempre traz para mim o serviço de arte final. Então, eu posso salvar e trazer isso como um processo obrigatório dentro do meu produto. Então, ele sempre vai trazer impressão solvente, o refile manual e o serviço de arte final. Mas, se esse arte final acontece às vezes sim, às vezes não, a gente tira ele daqui, vou salvar, e traz ele aqui em checklist, por exemplo, criando uma pergunta no nosso checklist. Só clicar aqui no maisinho e inserir questionário. E aí a gente pode trazer uma pergunta. Haverá serviço de arte final? Trago aqui também uma descrição e também torno ela como uma pergunta obrigatória, tá? Ou seja, o meu vendedor não vai conseguir avançar esse orçamento se ele não responder se vai ter serviço de arte final ou não. E no tipo de resposta, eu trago sim ou não. Haverá ou não haverá. Se o vendedor clicar em não acontece nada. Se ele clicar aqui em sim, a gente vai adicionar o processo de serviço de arte final e vamos salvar. E eu posso deixar até aqui como padrão que não haverá, já uma resposta padrão. Ele também já traz dentro do checklist duas perguntas. Uma é sobre o adesivo deverá ser aplicado por nós e a outra é se o produto deverá ser embalado. Aqui nessa pergunta, se ele deverá ser aplicado por nós, você pode clicar aqui nesse lapisinho e verificar todas as opções que ele traz dentro do produto, tá? Essa pergunta, ele tem um tipo de resposta de lista de escolha única. Ele te dá as opções e você vai selecionar qual opção você quer.
E dependendo da opção, ele traz aqui os processos necessários. Ana, não faça envelopamento. Não tem problema. Vem aqui, clica na lixeirinha e também no xizinho para tirar esse processo. E aí depois você salva com essa configuração. Nesse caso aqui eu não vou salvar porque eu quero. E aqui na resposta padrão, você pode também deixar algumas dessas aqui como padrão, tá? Eu vou colocar como não. E aqui também, clicando no lapisinho do produto deverá ser embalado, a gente tem aqui também uma lista de única escolha com as nossas opções para trazer se é caixa ou bobina, tá? Também vamos colocar aqui como padrão que não. E vamos salvar. E aqui em parâmetros, como é um Mac que trabalha por metro quadrado, ele vai me trazer a largura e a altura desse material, assim como as cópias também. E também até uma descrição. Se a gente voltar aqui nos produtos e serviços, vir aqui nos meus adesivos branco, eu tenho o que já veio no sistema e o que a gente acabou de criar, tá? Eu posso deixar esse aqui para um uso genérico, né, para todas as vendas de adesivo branco impresso e também criar um específico para essa empresa Hold, que eu sempre vendo para eles o mesmo adesivo, que eles sempre pedem para mim, e deixar esse produto pronto, tá? Que é o que a gente está fazendo agora. Então, ó, vamos lá. A Hold sempre compra comigo esses dois adesivos, um de 1 por 1 e outro de 30 por 30, ok? Então, vamos colocar eles dentro do sistema. Eu venho aqui, então, nos parâmetros e trago, ó, que um deles é 1 por 1, que esse é o de vitrine, e eu trago outro também, só que esse é 30 por 30, certo? E aí, ele sempre me pede 2 cópias desse de 1 por 1, e esse aqui, ele sempre me pede 10 cópias. E esse aqui, ele coloca para interno da loja. Então, a gente pode deixar isso sempre pronto. Se eu quisesse, eu poderia até vir aqui e mudar qual é o tipo da minha matéria-prima. Mas vamos continuar com o nosso adesivo branco impresso. Aqui na matéria-prima, a gente clica aqui nesse funil e ele traz então todas as medidas de bobina que eu tenho dentro do meu estoque. Ele deixou selecionada essa unidade aqui de 1,52. Se eu deixar essa opção selecionada, na hora do orçamento, ele só vai trazer essa bobina de 1,52. Mas, se eu fizer isso aqui e deixar todas as opções selecionadas, o Hold sozinho, na hora do orçamento, vai rodar ali todas as medidas que ele tem que trazer e ele vai fazer o cálculo de qual é a melhor bobina para você utilizar dentro do seu orçamento. Qual é a bobina que você vai sair ganhando mais dinheiro nessa venda, ok? Então, a gente deixa essa opção e coloca em salvar. Mas tem o seguinte, como é uma venda específica, eu sempre faço ele no material de gloss, então eu só venho aqui e tiro as opções de mate e salvo. Se por acaso nesse produto houver alguma outra matéria-prima, por exemplo, se fosse um cavalete, eu teria que vir aqui em matéria-prima e trazer essa matéria-prima aqui nesse campo, tá? E não nos parâmetros. Ou poderia também criar uma pergunta aqui no checklist. Nessa matéria-prima, haverá o adicional do cavalete? Aí você coloca que sim ou não e ele vai trazer a matéria-prima. Mas voltando aqui no nosso produto, né, que são só os dois adesivos, a gente já trouxe aqui o de medida de 1 por 1 e ele sempre pede 2. E aqui a medida de 30 por 30, que são 10 unidades sempre, ok? E ali salvar. Aqui também a gente tem o nosso campo de informação, no qual a gente vai trazer o plano de comissão. Pode ser que nesse produto a minha comissão sempre seja 7%, ok? E pode ser que não, tenha outras formas. E aí você pode deixar isso através do vendedor também no plano de comissão dele, ou aqui diretamente pelo produto. Você pode incluir qualquer outro plano de comissão vindo aqui em ajustes, CRM e cadastro, plano de comissionamento. E aí você pode clicar no maisinho, você coloca o nome do plano, o tipo e também o percentual. Depois de salvar, então, você já tem esse novo plano de comissionamento. Voltando no nosso produto, aqui no plano de comissionamento, então, a gente pode trazer, ó, agora, então, o de 8% sobre a venda que a gente acabou de cadastrar. Aqui em informações fiscais do produto, a gente tem outros campos. A maioria deles aqui é mais sobre quem está acima do Simples Nacional. Você pode ajustar isso junto com o processo de homologação. E aqui a gente tem o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. É uma classificação informando qual é o tipo do produto que você está vendendo, para que na hora da venda a gente esteja tudo correto com a Receita Federal. Esse número você também pode verificar junto à sua contabilidade. Aqui embaixo a gente tem roteiro produtivo do produto. Esse é um tópico que a gente vai ver logo mais quando a gente chegar na nossa parte de produção.
E aqui em histórico, a gente vai ter tudo o que vai acontecer depois com esse produto, tá? Aqui a gente está criando ele agora, por isso que ele está zerado. Mas depois ele vai ter informações de data e quem fez todas as alterações dentro dele. E a gente vai salvar. Vamos então trazer esse produto dentro de um orçamento. A gente vem em CRM e painel de negociação. Bom, então aqui no nosso painel, na hora da nossa venda, a gente tem todas as famílias aqui, certo? Adesivo, branco, e aqui a gente tem as opções, ó. Se quiser pode clicar aqui para aparecer todos os nomes. Inclusive, já tem aqui a opção do nosso produto dentro do Hold. E a gente vai clicar nele. E aqui já vem o checklist conforme a gente deixou preparado lá dentro do nosso produto. E aí o teu vendedor só vai responder ele na hora da venda. Adesivo deverá ser aplicado por nós? A gente tem a opção aqui em substrato, externo e envelopamento. Vamos colocar aqui em externo. Olha o que acontece. Na mesma hora já aparecem pra gente outras perguntas, porque agora a gente tem a necessidade de trazer o custo do deslocamento desse adesivo e da instalação também. E aí a gente continua com a outra pergunta também, se ele deverá ser embalado. Se no caso a gente colocar que é em caixa, aqui embaixo também já aparece qual é a pergunta de qual caixa a gente deve utilizar. O checklist ele é completamente dinâmico e sempre vai trazer a necessidade do produto. Vamos deixar aqui que não, então. Na arte final, ó, haverá serviço de arte final? A gente pode colocar aqui que sim ou que não. Vamos colocar que sim e ele vai trazer a pergunta pra gente, então, sobre a necessidade. Ó, quanto tempo será necessário para preparar a arte final? Aí aqui a gente vem e escolhe a quantidade de minutos ou então a gente já pode deixar ali também preparado o tipo de arte que a gente faz. Aqui, olha, já começa então as perguntas que ele trouxe por causa da nossa resposta aqui da aplicação externa. Quantas pessoas farão a aplicação? 2. Mas a gente pode digitar aqui para uma, tá? Não tem problema. Vou deixar aqui 2. Qual o veículo usado para o deslocamento? Aqui a gente tem as opções que a gente tem dentro do sistema. Qual o total de quilômetro de ida e volta? Vamos colocar aqui que deu 30 quilômetros. Haverá custo adicional? Aqui você pode informar, por exemplo, que houve um estacionamento. E aqui ele me traz a pergunta, qual será o valor gasto do estacionamento? Aí eu pago lá sempre R$10 para o estacionamento. Aqui a gente tem só uma confirmação e podemos avançar. Pronto, como já é o nosso produto aqui que já é vendido, já é padrão, ele já traz aqui as medidas. E muito importante, a gente sempre tem que trazer as medidas conforme a unidade que está aqui pra gente. Se eu clicar aqui, eu posso mudar para centímetros, mas aí eu tenho que adaptar aqui para opção de centímetros também, tá? Vamos deixar aqui em metros. Vamos dizer que a Hold, ela tá com 5 lojas e para cada loja ela quer essas cópias. Então a gente vem aqui em quantidade e coloca 5. Então essa medida do trabalho vai ser feita 5 vezes. E aqui tem a nossa matéria-prima. Vindo aqui em curso, eu posso revisar todos os processos que foram mapeados e também qual é a forma do preço que vai ocorrer nessa venda. E aí eu vou avançar. Perfeito. Então, olha, já trouxe aqui o cálculo pra gente. Vou clicar nas duas setinhas para baixo e depois em custos. Aqui nessa tela, então, ele já trouxe todos os processos mapeados com o valor custo-hora de cada centro de custos e o tempo gasto mapeado nessa venda. Olha só, aqui em impressão solvente, vocês podem verificar que ele está trazendo o processo de impressão solvente MIMAC, mas não está correto, porque ele deveria trazer aqui o centro de custos da impressão. E olha só, esse aqui é o valor custo-hora da minha MIMAC, esse aqui é o valor custo-hora do meu setor de impressão. Mas se eu mudar aqui só nesse orçamento, ele muda só desse orçamento. O que é o ideal de ser feito? Que a gente abra o processo de impressão solvente e mude lá dentro do nosso processo, tá? O que eu vou fazer no final desse orçamento. Aqui eu vou mudar só nele, já muda aqui pra gente, na hora ele já faz o recálculo. E aqui do lado também a gente tem uma impressora. Essa impressora aqui é o nosso simulador de impressão. Olha aqui, o nosso simulador então, ele traz aqui todas as medidas que foram colocadas dentro do orçamento e traz o aproveitamento delas. Colocando o mouse, inclusive, você consegue aqui verificar as medidas e sobra de cada um. Ele também traz ali o refile manual, trazendo tudo proporcional. E se você quer mudar a produtividade, se você acha que durante seus orçamentos, por exemplo, o refile manual está dando muito alto ou muito baixo, você pode nesse orçamento mudar aqui manualmente esse tempo, mas o correto é você ir em custeio, processos, refile manual e lá você alterar a produtividade que ele tem na família de adesivos. E assim vai indo para cada processo que você tem dentro do seu Hold, tá? Então é só uma questão de personalização inicial. Aqui embaixo, então, a gente tem também a nossa matéria-prima, o vinil adesivo branco, as tintas da impressora solvente e o combustível.
De vinil, ele mapeou que vai utilizar 16,324 metros quadrados. Mas, se a gente vir aqui, a gente verifica que nosso orçamento foi mapeado apenas 14,5. O que é aqueles 16, então? Vamos voltar aqui no simulador de impressão. E aqui embaixo, ó, se você observar, ele diz qual é o total da mídia que foi mapeada e também traz aqui qual é a tua perda. A tua perda em porcentagem e também ela aqui em perda real de metro quadrado. Ele já mapeou tudo e está trazendo para você, então, todo o cálculo da perda dessa matéria-prima. E ele inclui essa perda também nos custos para que seu orçamento esteja correto e você não saia perdendo dinheiro achando que está ganhando. Então, ele trouxe aqui para a gente a bobina de 1,6, as tintas da impressora solvente e também o nosso combustível. Aqui na nossa aplicação externa, ele fez um mapeamento de que vai ser necessário 5 horas e 53 minutos. Se você achar que esse número está maior do que eu deveria, é porque aqui estão contabilizados os 2 funcionários que a gente trouxe aqui dentro do checklist. Ó, a gente disse que 2 pessoas farão esse processo de aplicação. Então, aqui dentro dos meus custos, eu não posso colocar aqui só o tempo de um funcionário. Eu tenho que trazer o tempo dos 2 funcionários, porque eu estou pagando o salário dele, para eles estarem ali dedicados só para esse serviço nesse tempo. E também aqui tem incluso 15 minutos do setup do processo de aplicação externa. Aqui então a gente tem as medidas do trabalho que a gente pode revisar e aqui a gente tem os indicadores dessa venda. E olha que legal, essa venda foi para o nosso cliente 1. Esse cliente 1 foi um cliente que a gente trouxe para ele uma margem de 25% e não a de 30% que tinha para todos os meus clientes. E aqui ele está trazendo que o valor da venda deu 1.324, que o meu lucro nessa venda é de 25%, e isso em real dá R$331. Aqui eu tenho o índice de contribuição marginal em porcentagem e aqui em valor. Esse valor aqui, se você pegar a calculadora e somar aqui o total do seu lucro mais a sua mão de obra, 684,14, a gente encontra 1.015,27, que é justamente esse valor aqui. Por que isso acontece, tá? Esse valor de margem de contribuição é o total que retorna para sua empresa para você pagar as contas. Existem 2 realidades dentro de uma empresa, antes de bater a meta e depois de bater a meta, ok? O que é essa meta aqui dentro do sistema? Vamos abrir aqui um relatório bem legal, que é o ponto de equilíbrio, certo? Aqui a gente tem o nosso ponto de equilíbrio. Ele tem como referência o nosso custo fixo, que é o total que deu no nosso centro de custos, ok? Certo? E aqui ele vai chegar até 100%. Quando ele chega em 100%, significa que eu consegui ter um retorno financeiro desse valor e pagar as minhas contas. Então, antes de eu chegar em 100%, se eu ainda nem paguei as minhas contas, eu não posso pegar o meu lucro e gastar o dinheiro como se eu não tivesse que pagar ainda as minhas contas. Então, o que acontece? Dentro do meu orçamento, o valor que é destinado à mão de obra é sempre para pagar as contas, os salários, o tempo da galera, o tempo da minha máquina, depreciação. E aí a gente tem o lucro, mas eu só posso considerar esse lucro como lucro depois que eu atingir aqui 100%. Então, antes de eu atingir 100%, a minha mão de obra vem para cá para alimentar esse ponto de equilíbrio e também o meu lucro vem para cá. Depois que eu atingir o 100%, aí o jogo muda. Por quê? Se eu já paguei as minhas contas, se está tudo aqui pago em 100%, significa que o salário de todo mundo já está pago, a minha mão de obra já está paga daqui até o final do mês. Então, eu posso considerar agora esse valor de mão de obra como um lucro para a empresa. E o meu lucro dentro do orçamento também passa a ser lucro. Voltando aqui então no nosso orçamento, a gente tem então uma explicação de por que o valor do lucro se soma com o valor da mão de obra e se torna o valor de margem de contribuição. Significa que se eu fechar aqui esse orçamento do jeito que ele tá, como eu ainda não atingi meu 100%, o valor da minha mão de obra vai para pagar meus custos e o meu lucro também. Mas se eu já tivesse passado dos 100%, eu já teria pago o salário de todo mundo. Então, além disso aqui ser considerado como lucro, isso aqui também seria lucro, ou seja, o valor de margem de contribuição. E aqui do ladinho a gente tem o IRG, Índice de Representatividade Geral. Significa que se eu fechar esse orçamento do jeito que tá,
o meu ponto de equilíbrio vai subir 1,18%. Aqui embaixo, então, a gente tem os custos da venda, como impostos, comissão e custo financeiro. Aqui eu tenho matéria-prima, mão de obra e terceirizado, tá? Vamos vir aqui, então, nas condições comerciais e eu vou incluir aqui uma comissão. Eu vou colocar aqui uma comissão de 10% e vou salvar. Vou voltar, então, na minha proposta, aqui em custos, indicadores, e eu vejo que meus números já mudaram, certo? Porque agora eu tenho uma comissão de R$ 154 dentro da minha venda. Como ele está garantindo 25%, em vez de eu sair perdendo dinheiro, né, já que eu tive um custo a mais, na verdade aqui ele ajusta o valor da venda. E aí ele me conta que na verdade aqui o meu valor mudou para 1.547. Se eu quiser aqui dentro desse orçamento ajustar aqui a minha margem de lucro, eu posso vir aqui e dizer que eu vou cobrar 35% nesse trabalho. Aplicar e recalcular. Agora, eu estou garantindo 35% de lucro em cima de todos os meus custos. Então, o valor da minha venda passou para 1.891. A minha margem de contribuição foi para 1.336. E o meu índice de representatividade foi para 1,55. Aqui embaixo, a matéria-prima continua a mesma, mão de obra a mesma, o meu imposto e comissões são alterados ali pela minha margem. E aí eu vou salvar. Voltando então lá nos nossos produtos, encostei o produtos e serviços, eu vou lá nos meus adesivos branco e eu tenho aqui o adesivo que a gente criou. Outra forma de eu trazer um produto totalmente novo dentro do Hold é clicando aqui em copiar do ladinho do produto. O que vai acontecer? Ele vai trazer tudo que eu tenho ali no meu outro produto, aí eu posso fazer as alterações que eu quero. Vamos dizer que a Hold agora também me pede um outro produto. Eu vou duplicar ele. Ele vem aqui com o mesmo nome escrito cópia, e aqui eu modifico. Vou dizer aqui que esse aqui são para campanha. Salvo. E a única alteração que vai ter são os tamanhos aqui das minhas medidas. Eu vou querer nesse de 1,20 por 1, 3 cópias. Eu continuo com essas medidas aqui. Tenho mais uma medida que eu sempre trago, de 2 por 1, só uma cópia, parede principal, e aí eu salvo. Vou em CRM e vamos trazer esse produto aqui então. Vamos em novo item, adesivo branco, e tá aqui o nosso de campanha. Vou responder igual eu respondi o outro e vou avançar. Ó, agora ele já me traz as medidas do meu outro produto. Vou dizer que são aqui para 5 lojas, vou avançar. Vamos vir aqui em custos, tenho tudo que foi mapeado e aqui a gente tem os indicadores desse serviço, além como as medidas aqui para a gente revisar. Vamos trazer aqui um produto de banner em lona. Olha só o checklist dele como é diferente do produto que a gente já estava fazendo. O produto deverá ser embalado? Posso dizer que sim ou que não, tá? Vou dizer aqui que sim, vai ser em caixa. Qual o tipo do acabamento do banner? A gente tem aqui algumas opções para você. Eu vou deixar bastão, ponteira e corda. Deseja incluir suporte para banner? Vou deixar que sim. Qual o tipo de suporte? Você coloca as opções que você tem dentro da sua empresa. Qual a caixa você deseja utilizar? Vou colocar aqui uma caixa. E qual a quantidade do produto por caixa? E aí você avança. Aqui a gente vai trazer as medidas do nosso banner. Vou colocar que eu quero um banner de 90 por 90, outro de 1,20 por 1,20. Aqui eu posso selecionar a lona, além de também de trazer qual medida eu quero, ou deixar aqui o Hold escolha por mim e vou avançar. Aqui a gente vem em custos e analisa o que ele trouxe. Ó. Aqui ele trouxe também impressão solvente, refile, bastão, ponteira e corda, suporte de banner, embalagem de caixa. Além da matéria-prima que ele trouxe também. Trouxe a lona, as tintas utilizadas e o bastão. Ele trouxe aqui um bastão de 1 metro e o outro bastão ele trouxe de 1,40 m. Por quê? Porque a gente trouxe ali as medidas diferentes do nosso banner. E ele sozinho analisa qual foi a medida que a gente colocou e faz os cálculos para trazer o bastão correto e também as ponteiras corretas para o nosso bastão. Aqui a gente tem também a corda, o nosso suporte para banner, a caixa de transporte e a fita adesiva utilizada na caixa. E aqui vocês podem vir sempre também e analisar a impressão e verificar como é que ficou o nosso simulador de impressão. Aqui, ó, a minha lona ela estava sem valor. Eu vou colocar aqui que minha lona custa R$12 e vou recalcular. Vamos voltar a indicadores, ó, ele já dá um preço diferente também e a margem para a gente trabalhar. E ó, como prometido, então, vamos organizar esse processo. A gente vai fechar aqui, vir em custeio e processos, procurar nosso processo de impressão, abrir aqui impressão solvente e aqui em descrição,
você vai encontrar qual é o centro de custos que está vinculado nesse processo. Então, a gente vai vir aqui, mudar para o nosso setor de impressão e salvar. E agora, todos os produtos que precisarem da impressão solvente vão puxar agora o centro de custos correto. Se alguma coisa acontecer de vocês mudarem aqui e mesmo assim continuar puxando o centro de custos errado, vocês também podem conferir aqui em equipamentos, abre o teu equipamento e também verifica se esse centro de custo está correto, certo? Revisem seus processos, façam os testes de orçamento de todos os nossos produtos de impressão, criem os produtos que vocês precisarem aqui de impressão, de adesivo, de banner e qualquer dúvida podem chamar o suporte a qualquer momento. Até o próximo treinamento!